Olha, eu não vou conseguir fazer essa leitura. Eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. Você diz que primeiro tem que calcular para saber a resolução do micrômetro. Depois tem que ver as linhas que coincidem. Ah, rapaz, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente devia fazer assim. Chama o Torres lá da fábrica. Ele tem experiência, ele vê isso, faz isso na hora. Calma, Gregório. Senta aí, por favor. Senta aí. Olha, fazer a leitura com o micrômetro é fácil. Tem que se exercitar, se dedicar. E depois, se você desistir agora, não aprende nunca. E você? Também quer aprender como fazer medidas com o micrômetro? Então se liga aí, porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender a fazer a leitura em micrômetros com resolução de centésimos de milímetros e milésimos de milímetros. Enquanto ele quebra a cabeça dele por aqui, vamos ver se a gente abre a nossa cabeça sem precisar quebrar. Está começando mais uma teleaula. Hoje nós vamos estudar... Ô Silva, qual é a resolução do micrômetro? Tito, você reparou que a cada volta do tambor, o fuso micrométrico avança uma certa distância. Percebeu? Percebi, mas... Então presta atenção. Essa distância que o fuso micrométrico avança chama-se passo. Então, o que é a resolução de um micrômetro? É a medida que corresponde ao menor deslocamento do seu fuso. Ah, é aquela história de dividir o tambor para se obter distâncias menores que o passo? Exatamente. Então, como é que eu calculo a resolução de um micrômetro? Bom, a resolução de um micrômetro... Deixa eu usar minha cachola aqui, um momentinho. Seria bom que você usasse sempre, não é, Tito? Ô Silva, tá pegando, é? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Uma volta do tambor equivale ao fuso avançar um passo. Então, se eu dividir o tambor em partes, eu vou ter distâncias menores que o passo. Agora, a menor distância vai depender do número de divisões do tambor. Se eu dividir o passo da rosca do fuso pelo número de divisões do tambor, eu vou chegar ao menor deslocamento do fuso, ou seja, eu chego à resolução do micrômetro. Vamos ver, Caio. Como o passo da rosca é 0,5 milímetros e o tambor tem 50 divisões, qual vai ser a resolução? Bom, vamos ver. Eu divido 0,5 milímetros, que é o passo do fuso, por 50, que é o número de divisões do tambor. A resolução vai ser de 0,01 milímetro ou 1/100º de milímetro. Isso mesmo, Caio. Significa que, girando o tambor, cada divisão vai provocar um deslocamento do fuso micrométrico de 1/100º de milímetro. A leitura no micrômetro é uma soma de 3 ou 4 leituras e é por isso que a gente fala em cálculo, mas na verdade é uma soma simples, Gregório. Sei. Não, tudo bem, eu já estou entendendo melhor. Vamos lá então. Soma do quê? Nós vamos começar com um micrômetro com resolução de centésimos de milímetros. Primeiro vamos dar uma passada nos componentes aonde a gente faz a leitura. Nesse micrômetro aqui, a gente faz a leitura dos milímetros inteiros aqui na bainha, ó. E a leitura dos meio milímetros também é feita aqui na bainha. E a leitura dos centésimos de milímetros a gente faz aqui, ó, na escala do tambor. Pode deixar que eu já tô pegando, Silva. Tá, então põe ela na posição certa para ser medida. E vamos começar a fazer a leitura. Pois bem, então, o primeiro passo é fazer a leitura dos milímetros inteiros aqui na bainha. Certo. Tá vendo? Tá dando quanto? 20 milímetros. Então anota aí. Segundo passo é fazer a leitura dos meios milímetros aqui na bainha também. Tá? Quanto deu aí? Deu 1/2 milímetro. Então põe aí no papel. E o terceiro passo é fazer a leitura dos centésimos aqui na escala do tambor. Tá vendo? Quanto é que é? Deu 32 centésimos de milímetro. Então bota aí no papel também. Dá 20 milímetros e 82 centésimos de milímetro. É isso aí, agora é só você exercitar para dominar a leitura com o micrômetro. Mas você vê que é simples. Olha aqui. Aqui você tem a bainha, onde você faz a leitura dos milímetros e dos meio milímetros. E aqui você tem o tambor,
onde está inscrita a escala centesimal e onde é feita a leitura dos centésimos de milímetro. Então dá uma olhada aqui, Caio. Aqui a gente lê na bainha 14 milímetros. Aí vai para a escala dos meio milímetros, ainda na bainha, e lê meio milímetro. E vai até o tambor, aqui, e lê 39 centésimos de milímetro. Somamos tudo e dá 14 milímetros e 89 centésimos de milímetro. E os milésimos de milímetro? Bom, aí nós usamos um outro micrômetro, este aqui, que tem resolução em milésimos de milímetro. Milésimos de milímetro? Não dá para imaginar alguma coisa que tenha 1 milésimo de milímetro? Você pode me dizer uma coisa que tenha 1 centímetro? 1 centímetro? 1 grão de arroz. Uma unha tem 1 centímetro. Um alfinete. Um anel. E 1 milímetro? 1 milímetro? Uma agulha. 1 milímetro eu vou ficar realmente devendo. 1 milímetro? Uma formiguinha. E 1 milésimo de milímetro? Nossa. Não sei dizer. Não me lembro. A ponta da agulha, talvez. Pois é, coisas com centésimos de milímetro ou milésimos de milímetro a gente não vê, só imagina. 1 milésimo de milímetro é também chamado 1 micron. A gente já viu na aula passada, mas você quer ter uma noção do que é 1 milésimo de milímetro ou 1 micron? Então preste atenção e fique por dentro. Pegue um fio de cabelo. Já é algo bem fino. Imagine agora se eu dividir este fio de cabelo em 50 partes. Pois cada parte destas terá cerca de 1 milésimo de milímetro ou 1 micro. Bom, Gregório, para fazer medidas com exatidão em milésimos de milímetros, a gente tem que usar um micrômetro que tenha nônio. Nônio? Mostra aí, Ananias. É esse micrômetro aqui, ó. O nônio é uma outra escala aqui, tá vendo? É um valor que a gente acrescenta aos outros 3 valores que a gente já viu no micrômetro com resolução de centésimos de milímetros. E que também tem nesse micrômetro. É um valor em milésimos de milímetros. Bom, a gente acrescenta o valor em milésimos de milímetros, mas quanto? Então a gente acrescenta um valor que é calculado antes e fica determinado. O valor é a fração do tambor dividido pelo número de divisões do nônio. Ah, quer dizer que a menor fração deste tambor, desse micrômetro, é 1 centésimo de milímetro. E o número de divisões do nônio desse micrômetro é 10. São 10 divisões. Portanto, a resolução fica 1 centésimo de milímetro dividido por 10, que é igual a 1 milésimo de milímetro. Ah, quer dizer que cada parte do nônio equivale a 1 milésimo de milímetro. Então, para fazer a leitura, a gente soma agora 4 medidas. Entendi. Agora a gente acrescenta do nônio em milésimos de milímetro. É isso mesmo. Olha aqui. A primeira leitura é a dos milímetros inteiros, aqui na bainha. Que medida é essa? É 23 milímetros. A segunda leitura é a dos meio milímetros, aqui na bainha, que dá 0. A terceira leitura é a dos centésimos de milímetro, na escala do tambor, aqui. Quanto dá? 17 centésimos de milímetro. Agora a quarta leitura, a do nônio. Aqui no nônio, a gente vai procurar qual dos traços do nônio coincide com o traço do tambor. Qual é, Caio? Esse aqui, 7. Então são 7 milésimos de milímetro. Agora é só somar as 4 medidas. É pra já. Bom, 23 milímetros, 177 milésimos de milímetros. Muito bem, Gregório. Tá virando o rei do micrômetro? Eu tô começando a aprender. Você viu que eu errei bastante, mas agora eu já tô começando a aprender. É isso aí. Bom, e agora? Vamos fazer o seguinte. Pega aquela pecinha ali e vamos continuar trabalhando. Vamos fazer uma medida com ela. Encaixa ela aí no micrômetro. Tá bem encaixadinha? Tá. Então pode começar a leitura. Bem, nos milímetros, 40 milímetros. 40. No meio milímetro, 1 meio milímetro. 1 meio milímetro. No tambor aqui, os centésimos de milímetros. 14 centésimos de milímetros. 14. E no nônio, 6 milésimos de milímetros. Muito bem, pode tirar a pecinha daí. E agora...
Só somar. Bom, 40 milímetros, meio milímetro, 14 centésimos de milímetros e 6 milésimos de milímetro. Então eu tenho 6, 4, 6, 0, 4. 40 milímetros, 646 milésimos de milímetros. Tudo bem, já pode levar o micrômetro lá para sua empresa que ele vai ser muito usado. Essa aqui é uma indústria de instrumentos de medição. E o micrômetro aqui é usado em diversas situações. Você usa o micrômetro para qual finalidade? Eu uso o micrômetro com a finalidade de medir diâmetros externos e internos, como por exemplo essa peça aqui. Em que situações a resolução de milésimos de milímetros é fundamental aqui? É fundamental para garantir a intercambiabilidade do produto. Ô Silva, tá certa a minha leitura aqui? Tá certo sim. Mas não precisa botar banca, não, que foi a primeira vez que você acertou, hein? Você está no caminho certo. Agora é praticar para você dominar a leitura do micrômetro. Pode deixar que eu vou medindo essas peças aqui, checando com os desenhos, assim eu tô praticando. Enquanto ele vai medindo, que tal nós darmos uma bela olhada no que foi mostrado aqui hoje? É hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é um passo e aprendeu a calcular a resolução de um micrômetro. Viu também como fazer a leitura de um micrômetro de resolução em centésimos de milímetro. Finalmente, aprendeu o que é nônio e a fazer leitura num micrômetro de resolução em milésimos de milímetro. Gregório, agora só falta a gente aprofundar o nosso estudo nos micrômetros. Você sabe que com o tempo a gente começa até a admirar esses instrumentos, não? É verdade. Quando você faz o que gosta, se interessa, você acaba aprendendo muito mais rápido. Eu tô quase me sentindo pronto para começar a dar aula pro pessoal lá da empresa. É isso aí. E você estude também. No seu livro de estudos tem um monte de exercícios. Resolva eles e depois confira os resultados lá na chave de respostas. E se você conseguir um micrômetro emprestado para fazer umas leituras, vai ser ótimo. Prepare-se que na nossa próxima teleaula a gente vai aprender a fazer a leitura com o micrômetro no sistema inglês decimal. Até lá! Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.